Vamos resolver isso. Tá, primeirão aqui. Ao vivo, né? Às vezes tem público, mas não aparece. Isso. Estamos com 2. Aí não tem nada, né? Daqui pra mim já parece que tem 2 já. Então vamos lá. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos falando aqui direto da comunidade espírita Frei Luiz de Indaiatuba. Como eu disse, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de trabalhos, palestras, bênçãos e mais um dia para a gente conhecer e aprender e praticar. O povo já está chegando, a casa já está cheia, tem mais gente chegando. Não esqueçam da água para ser fluidificada. Estamos aqui já. Isso. A água, né? Tá meio escura aqui, mas está tranquilo. Pode passar, fica tranquilo. Os irmãos da casa, os trabalhadores também já estão todo mundo aí. Tá vendo? Mesmo com frio, o pessoal tá chegando aqui. Então, então é isso. Boa noite, boa noite. Então é isso, gente. Logo, logo teremos a palestra, a abertura, ok?
porque ele não colocou nem a porta. Não é ser corpo semana, fazendo ser saudável ou não. Por isso, quando uma mesa saudável, sempre forte, você vai não, ele deixa uma vez ou cultura, não existe isso. O caldo sempre foi uma saúde de inferno. Mas ele foi. Mas o Cláudio, depois que ele foi nos Estados Unidos, ele falou de quem estava preso para 40 anos. Lá nos Estados Unidos são 3 meses. E o Sérgio? Joyce. Nesse final de vida, agora eu vou pôr a mão na mão. Muito jovem no campo de esporte, nunca teve nada. Essa molecada que teve um infarto com 16 anos, meu sobrinho mesmo que morreu, não tinha nada. Perdeu o cartão, transplante, ele conseguiu trazer 40 anos. Boa noite. Bebia não, comia com farinha. Isso aqui tá com preguiça hoje. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. O primeiro e mais importante aviso: desliguem os celulares. Por favor, desliguem os celulares.
Agradecemos a todos que colaboraram com as ações de arrecadação de potes de sorvete de materiais recicláveis. Informamos que neste momento não estamos necessitando desse tipo de material. Recomeçar é um podcast espírita, ao vivo, às quartas-feiras, 19 horas, mas tem todos os episódios no YouTube. É uma forma diferente de se informar e aprender sobre a doutrina. Podcast Espírita Recomeçar. Se inscrevam no canal. A comunidade espírita Frei Luiz está organizando a segunda excursão de turismo religioso com destino ao lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, de 10 a 12 de outubro. Informações na recepção. O Frei Luiz tem um canal no YouTube e já estamos transmitindo as palestras por esta plataforma. Acessem Comunidade Espírita Frei Luiz no YouTube e se inscrevam no canal. Assim, estarão ajudando na divulgação da doutrina espírita. A Casa Espírita Alvorada Cristã irá iniciar um curso básico de Espiritismo com 17 aulas às segundas-feiras, às 20 horas. Início no dia 11 de agosto. Informações na recepção. Vem aí a grandiosa e espetacular, inigualável Festa Junina do Frei. Aguardem. Será em julho. Modéstia, o Carlos disse que não é o nosso forte. Esse Carlos é ele que escreve, viu, gente? Não sou eu, não. Vamos lá, então. Aqui no Frei Luiz mantemos diversas ações que visam arrecadar fundos para a manutenção da nossa casinha. A espetacular e maravilhosa pizza do Frei, rifas temáticas, festa junina, caixinha de doações e a super premiada Cantina do Frei, que traz a cada semana uma deliciosa oportunidade de auxiliar esta comunidade. A Cantina do Frei funciona sempre depois de passarmos a água fluidificada. A casa tem oportunidade de trabalho, como o Grupo Maria da Luz, que se reúne aos sábados, das 9 às 11 horas, para produzir peças de enxoval para recém-nascidos. Temos a preparação da sopa abençoada, que acontece uma vez por mês. E também temos a oportunidade de estudo da doutrina com um grupo que se reúne online às quartas-feiras, das 19h30 às 21 horas. Estamos estudando Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Quem quiser se juntar a nós, só falar lá na recepção. Às quintas-feiras, além dos diversos tratamentos que a casa oferece, temos o passe individual, que por uma adequação da casa ocorre das 18h45 às 19h45. Lembramos que continuamos com o tradicional passe coletivo ao final dos trabalhos. Hoje temos também entrevista fraterna, palestra pública, vibrações e fluidificação das águas, inclusive de forma virtual. Então, você que está acompanhando em casa ou assistindo esse vídeo a qualquer tempo, coloque uma garrafinha com água para ser fluidificada durante a palestra. Esta água pode ser completada durante a semana. Importante salientar que todos têm responsabilidade nos resultados alcançados aqui nesta noite, na medida em que a espiritualidade se utiliza da nossa energia para a realização dos trabalhos de assistência aos que necessitam. Portanto, desliguem os celulares e conectem-se com os mentores espirituais, por favor. As pessoas que se encontram em tratamento, atenção. Apesar de passarem pelo atendimento individual a cada 15 dias, precisam vir ao Frei Luiz e assistir a palestra terapêutica todas as semanas, pois isso também faz parte do tratamento. Pedimos que vistam roupas claras e adequadas a uma casa de oração. Não comer carne, ingerir bebida alcoólica ou fumar nesse dia. Fazer uma alimentação leve até 2 horas antes do tratamento. Trazer água para fluidificação e não esquecer de levá-la para casa. Manter todas as orientações médicas com relação a tratamento e uso de medicamentos. Fortalecer a confiança em Deus, em Jesus e toda espiritualidade amiga,
e mantenha um compromisso consigo mesmo no tocante reforma íntima, tendo em mente que toda cura exige transformação. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada, de acordo com a sala indicada, e os atendimentos preferenciais são definidos pela coordenação dos trabalhos. Então, quando chegar, avise a recepção e permaneça na casa em oração. Após o término do tratamento, orientamos a continuar participando das palestras e dos passes semanais. Boa noite. De férias hoje. Muito boa noite. Farei a leitura hoje. Vamos lá. Tudo claro. Antônio Americano do Brasil. Depois da morte, não é o espetáculo grandiloquente dos mundos que te assombrará o espírito redivivo. Por mais que se deslumbre a criança no palácio de maravilhas, não se verá exonerada a imposição do crescimento. Tudo é sequência nos trilhos do universo. Não terás a maior revelação na luz do Sírio ou na paisagem de Júpiter. A surpresa estarrecedora flui de nós mesmos, na contemplação do que fomos e somos, sem subterfúgio. Sem máscaras, sem mentiras, tudo lógico, tudo vivo, tudo claro. Enquanto nos sobrepuja a natureza animal, nossa mente rasteja na argila vil e, em razão disto, havemos de sujeitar-nos a reiteradas experiências no campo físico em obediência às leis que presidem a vida vegetativa. Quando, porém, a existência nos propicia o ensinamento superior, por ser nós ter a tal ponto modificado a estrutura anímica em onda de frequência já mensurável, a nossa mente, cada vez com maiores responsabilidades, projeta-se em linhas de força de nitidez crescente. As emissões do presente aclaram-nos o pretérito, que então pode ser fotografado no segundo. Através de hoje, ressurge o ontem. A existência no corpo da carne é a chapa negativa. A morte é o banho revelador da verdade, porque a vida espiritual é a demonstração positiva da alma eterna. Se inutilmente recebemos a lição renovadora do amor, com possibilidades inúmeras para a execução dos desígnios do Senhor entre as criaturas, retendo em vão os dons celestes do reconhecimento, então, ai de nós. Porque a justiça nos pedirá contas, porque a fé arguirá, e porque a realidade nos falará claramente. Não ouvides que em nós mesmos reside a luz imperecedora, que em nosso caminho fará tudo claro. Quando a nossa consciência já esclarecida e responsável vê-se desnuda pelo sopro da desencarnação. Música. Luz, anjo de luz, quem abençoa. A casa se enche de luz quando a te louva. Em nome de Deus eu suplico, venha me guiar.
sinta a força de Deus em você. Em nome de Deus eu suplico, venha me guiar. A bênção do nosso trabalho a continuar. Frei Luiz, anjo de luz, venha me guiar. Frei Luiz, anjo de luz, venha abençoar. Frei Luiz, anjo de luz, venha abençoar. Muito bem. Muito bem. Nesse momento abençoado que estamos aqui, numa energia tão boa, vamos aproveitar esse instante e fechar nossos olhos materiais, elevar nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus. E junto com Ele, em nossos pensamentos, em nosso coração, vamos fazer a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E hoje teremos a palestra do Emerson, nosso irmão Emerson, Amor Imbatível, Amor. Aproveitem. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, todos aqueles que aqui estão presencialmente nessa noite geladinha, né? Tanto aqueles também que estão nos assistindo, nossa saudação a todos, e que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações agora e sempre. O Carlos sempre manda para a gente os temas anteriores, né? Então, uma semana antes ele manda, tá, as últimas palestras e tal, e a gente então se prepara para escolher um tema, né, para que a gente possa apresentar aqui. E a gente às vezes fica na dúvida do tema, porque a gente tem várias palestras já prontas, já vários temas, vai estudando, sempre estudando, para desenvolver outras palestras, e às vezes a gente fica na dúvida. E eu vou dizer para vocês que eu fiquei na dúvida essa semana que passou, e aí eu falei assim, acho que eu vou pedir uma ajudinha pro Frei. Falei assim, Frei Luiz, e aí, o que nós vamos falar lá na quinta-feira, né? E veio assim, nitidamente, fale do amor, né? Então nós falamos, então vamos falar um pouquinho do amor. E eu lembrei do livro Amor Imbatível, Amor, de nosso já saudoso Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E então nós vamos procurar então desenvolver, né, o tema. E conta-nos o Evangelho que quando os fariseus ouviram que Jesus havia feito calar a boca aos saduceus, eles juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, chegando até Jesus e procurando tentá-lo,
perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus, então, sabendo da intenção deles, responde: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque este é o maior e o primeiro mandamento. Mas o segundo mandamento semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, porque nestes dois mandamentos contém toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus então vem nos falar que a lei do amor é a lei maior do universo. E diz assim: e tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Porém, mais tarde, quando se aproximava o seu sacrifício, quando se aproximava o momento da crucificação, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A partir daí, então, nós vamos ver, queridos amigos, que jamais outro preceito mereceu tantas recomendações e referências tão enfáticas por parte de Jesus quanto o ato de amar. Mas observemos que Jesus, nesta última recomendação, não só ele prescreve o amor, mas também a maneira de nós amarmos. Quando ele diz: amai-vos como eu vos amei. Porque amar, todos os seres amam. Todos. Porque nós somos filhos desse Pai de amor, de bondade, de justiça. A vida, sob qualquer aspecto e debaixo de qualquer visão que nós tenhamos dela, e que ela se apresente para nós, ela vai ser sempre a expressão do amor, porque vem de Deus. Então, amar é a grande lei da natureza. E a lei da natureza é a lei divina. O amor, portanto, ele se torna um atributo inseparável da vida. Assim, então, nós vamos ver que o amor, ele vai resumir toda a doutrina de Jesus, porque é esse sentimento por excelência. E nós sabemos, nós aprendemos através da doutrina, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E então Deus, essa inteligência maior, ela vai criar o princípio espiritual e vai criar também o princípio material. Do princípio intelectual, o princípio inteligente, vai resultar nós, os espíritos, que somos os seres inteligentes da criação. E do princípio material, então, vai resultar tudo aquilo que nós conhecemos como a matéria. Resultado, os espíritos nos falam do fluido cósmico universal, que é essa matéria elementar primitiva, da qual as suas variações e transformações vão constituir todos os corpos da natureza. Mas por que que Deus cria então o espírito e a matéria? Para que ambos pudessem interagir. Porque Ele vai dar a nós o mesmo ponto de partida. Não existe privilégios na criação. Todos nós tivemos o mesmo começo. E assim Deus o fez para que nós pudéssemos, através do nosso esforço pessoal e intransferível, irmos desenvolvendo as potencialidades que se encontram latentes dentro de cada um de nós.
E através então desse processo de evolução, que os espíritos nos narram, principalmente o espírito de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, na psicografia de Chico e de Valdo Vieira, o espírito ele vai realizando esse processo desde a sua criação, os diversos reinos da natureza, passando pelos reinos mineral, vegetal, animal, até que ele então vai realizar as suas primeiras reencarnações no reino nominal, aonde então esse princípio inteligente ele vai se individualizar e vai se tornar um espírito, que a partir daí então, nas suas primeiras reencarnações no reino nominal, ele vai então começar a desenvolver a razão, a inteligência, que vai preceder também a moralidade. Assim então, nessa longa jornada da evolução, na qual nos encontramos no rumo agora da angelitude, que também vamos chegar um dia, nós vamos percorrer vários caminhos. E com relação ao amor, nós vamos ver que no início, no seu ponto de partida, o espírito, ele vai apresentar apenas os instintos, que é herdado de quando ele passa pelo reino animal. Então, nas primeiras reencarnações no reino hominal, ele vai apresentar apenas os instintos. Conforme ele vai avançando, ele vai progredindo, ele vai se corrompendo, ele vai desenvolvendo agora as sensações. E conforme ele vai caminhando mais e mais, vai se instruindo, vai se purificando, ele passa agora a desenvolver os sentimentos. E o amor é esse requinte do sentimento. À medida então nós vamos ver que a vida ela vai evolvendo para planos mais elevados, que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo e que nós vamos buscando outras moradas mais evoluídas também, nós vamos ver que o amor ele vai transcendendo e vai assumindo modalidades diversas. Daí então nós observarmos as diversas formas de amar. Nos animais, como nós já dissemos, vai predominar o instinto de conservação, onde nós vamos ver o macho e a fêmea ter todo o cuidado com a sua prole, com os filhotes. É um amor ainda egoísta, ainda instintivo de conservação. Mas nós vamos ver também homens que muitas vezes trazem esse amor ainda mais instintivo, que amam apenas aqueles que fazem parte do seu círculo familiar. Mas há aqueles que amam muitas vezes para corresponder a simpatias ou até mesmo para corresponder a interesses. E há aqueles que amam com frieza, sem demonstrações positivas e práticas, ou seja, é aqueles indivíduos que não fazem o mal, mas também não fazem o bem como fruto desse amor. Mas aí nós vamos observar então que o amor ele é de essência divina, ou seja, desde o mais elevado ser até o mais humilde, todos possuímos no fundo do nosso coração a centelha desse fogo sagrado, porque ele parte do Criador. E Deus ama desde o verme até o anjo da mesma forma. E então nós vamos ver que aquele homem, muitas vezes mais objeto, mais vil, mais criminoso, ele também vai ter por um ser ou por um objeto qualquer, muitas vezes uma afeição viva e ardente, à prova de tudo quanto pudesse diminuí-la, e que muitas vezes vai alcançar nesse ser sublimes proporções. E então nós vamos ver que há indivíduos que dispensam tesouros de amor aos animais, há aqueles que dispensam tesouros às plantas, ou até mesmo a algum objeto qualquer. Mas há várias formas de amar. Há o amor de irmão, de amigo, de filho, de pai. Há o amor de mãe, que talvez seja o mais sublime,
aquele que mais se aproxime do amor que o Cristo nos ensinou. E então nós vamos ver, portanto, que todas essas formas de amar que nós vamos observando são transitórias e culminarão para a verdadeira forma de amar e para aquele que dá o verdadeiro sentido para o verbo amor. Então nós vamos ver que Jesus, ele amou incondicionalmente. Ele vai amar sem ser amado e sem ser correspondido no amor. Vai amar aos amigos e vai amar aos inimigos. Vai amar aqueles que são bons e aqueles que são maus. Vai amar os justos e os pecadores, testemunhando assim a sua filiação divina. Porém, ele nos diz ainda: tendes ouvido o que foi dito aos antigos: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes somente aqueles que vos amam, que fazeis de especial? Os publicanos não fazem o mesmo? E se você saudar somente aos vossos irmãos, que fazeis demais com isso? Não fazem os gentios também o mesmo? E Allan Kardec, então, em O Livro dos Espíritos, com relação a esse ensinamento do Cristo, ele vai perguntar para os benfeitores espirituais na questão 887. Jesus disse para nós: amai os vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia que nós temos para com aquele espírito? E os benfeitores então respondem: sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que Jesus quis dizer. Mas amar ao inimigo é perdoar-lhes o mal. É perdoar-lhes e pagar o mal com o bem quando pudermos. Porque assim agindo, nós nos colocamos acima deles. Se nós buscarmos a vingança, nós nos colocaremos abaixo do nosso inimigo, daquele que nos causou algum mal. E então nós vamos ver que Jesus deixa claro essa questão, e todos os benfeitores espirituais falam a mesma coisa. E todos nós que aqui estamos presentes aqui e que estamos buscando aprender, estamos buscando nos melhorarmos, também vamos trilhar os caminhos do amor. Jesus, então, ele vem nos convidando há 2000 anos através dessa proposta, e vem trazendo, vem colocando para nós e também tocando muitos corações através do seu exemplo, o exemplo do amor, não só através do ensinamento. Vem muitas vezes buscar pessoas apagadas e trazer-lhes novamente um brilho no olhar, no coração, trazendo esperança através do exercício desse sentimento que todos nós temos dentro de nós. E narra-nos então Divaldo Pereira Franco que por volta do ano de 1965, uma jovem frágil de 1,52 m de altura, pesando 50 quilos, que havia nascido na Albânia, foi realizar os seus votos na ordem de Nossa Senhora de Loreta. E ela pedia para trabalhar na Índia, onde o sofrimento era muito grande. E ela então vai para a cidade de Calcutá. E mandaram, chegando lá,
ela ensinar inglês para as jovens ricas, mas não era isso que ela queria. E ela então se frustrou. E a Índia tinha, naquela época, 300 dialetos, 12 idiomas nacionais e o inglês, que era obrigatório, herança do Império Britânico. Porém, aquela jovem, quando chegou a época da Páscoa, ela foi fazer um retiro numa cidade a 80 quilômetros de Calcutá. Pegou o trem e então, pela primeira vez, ela teve a condição de conhecer o que era a Índia, porque dentro do convento, do conforto das paredes do convento, ela não tinha essa oportunidade. E então o trem estava lotado. Uma viagem de 80 quilômetros demorava na época 3 a 4 horas. As pessoas iam apertadas. O trem parava em várias estações, em pequenas estações. E quando então esse trem chegou na última estação, na estação final, aquela jovem, frágil, teve a ideia do que era a Índia. E então, quando todos saíram do trem, ela viu que 3 corpos haviam ficado. 3 pessoas haviam morrido durante a viagem. Só que ninguém se importava. Elas ficaram lá. E então ela diz: mas ninguém se importa com as pessoas nesse país? Será que o homem vale menos do que o abutre? E então, diante daquela viagem que ela havia feito, ela fez uma reflexão profunda. E então, quando ela voltou para o convento, 4 dias depois, ao abrir aquelas portas grandes, pesadas de madeira, ela então viu lá no fundo aquele homem na cruz. E o viu realmente pela primeira vez, porque ela já havia olhado para ele milhares de vezes, porque todos os dias ela ia lá para orar, mas fazia automaticamente. Mas naquele dia, quando ela retornou da viagem, ela o viu realmente. E viu que nos seus pés tinham 2 palavras que diziam assim: tenho sede. E então ela disse: mas o que é que eu tenho com ele? E ouviu dizer: tenho sede. E lembrou então quando ele estava na cruz e disse: tenho sede. E lhe deram então uma esponja com vinagre e fel. E então ela diz e pensou: o que é que eu fiz por ele até hoje? Ensinar inglês para essas moças fúteis não é o que eu quero. E então ela chegou até a abadesa responsável e pediu dispensa e disse: ó, o meu desejo é inadiável. Eu quero ver se ele realmente é forte, se ele realmente aguenta a luta. Eu quero me vestir como qualquer jovem da Índia, para atender aos necessitados que estão fora daqui. E então ela foi para Roma para pedir ao Papa Paulo VI, que queria agora trabalhar com os pobres, com os doentes, queria enxugar as lágrimas nas ruas. E ela então, naquela época, Calcutá tinha aproximadamente 3 milhões de habitantes. 100 mil eram leprosos que eram jogados literalmente nas latas de lixo. E então as carroças não venciam pegar os corpos que iam ali morrendo. E ela queria então poder fazer alguma coisa. E ela vai então falar com o Papa. E o Papa então permitiu que ela pudesse sair, mas desde que mantivesse 3 votos: o da humildade, o da castidade e o da pobreza. Deram a ela então 4 metros de pano branco e azul, e ela fez o sari, o vestido da Índia. E no dia seguinte então ela vai dormir no chiqueiro de porcos de uma das suas alunas de inglês,
que dizia que não havia outro lugar. Ela então limpou o chiqueiro, dormiu ali, e a partir dali começa a maior obra do cristianismo dos últimos 60 anos. E então ela começa a pedir aqui uma esmola, uma moedinha ali, e dizia que o dinheiro não tinha nenhuma validade, pois era preciso que houvesse o amor. Porque sem o amor, o dinheiro nada valia. Porque se o dinheiro valesse alguma coisa, os países ricos, não haveria a miséria, não haveria a pobreza. E então ela passa a sair a recolher aquelas pessoas que estavam vivas nas latas de lixo para morrer. E um dia ela vai retirar um homem que estava cheio de feridas na pele, não tomava banho já faziam 10 anos, apresentavam cascas. E então ela começou a limpar aquele homem, a limpá-lo, e ele começou a balbuciar alguma coisa no dialeto dele. Eram 300 dialetos, e então ela não sabia o que ele estava dizendo, mas justo naquele momento passava por ali uma enfermeira, e ela era do vilarejo daquele homem e sabia o dialeto dele. E então ela diz: o que ele está dizendo? Ah, ele quer saber qual é a sua religião, qual é o seu Deus, porque você foi a única pessoa que teve compaixão dele. E então ela diz assim: diga para ele que a minha religião é o amor. O meu Deus é ele, e a minha meta é a ternura. E então Madre Teresa de Calcutá começa uma obra extraordinária, e ela vai pegar agora o templo da deusa Shiva, que estava vazio, para poder colocar os leprosos lá dentro, para cuidar dos doentes. E então algumas pessoas, quando viram que ela pegou o templo que estava vazio, queriam matá-la, e contrataram mercenários para matá-la. E uma vez ela conta que ela escutou um zumbido no ouvido. Era uma bala perdida, e eles tentaram várias vezes, mas ela dizia: eu sou tão pequena que as balas não me enxergam. E o seu trabalho continua, e muitos daqueles que quiseram matá-la voltaram-se a favor dela, ajudando na obra mais tarde. E então, quando o trabalho dela foi crescendo, foi se espalhando pelo mundo, a TV inglesa, ela foi filmar a sua obra. E chegando lá, né, eles disseram: nós vamos ter que trazer os doentes para fora do templo, porque dentro do templo é muito escuro para que a gente possa fazer as filmagens. E ela então diz: mas como assim é escuro? Eu vejo tanta claridade, eu vejo tanta luz lá dentro. E ela então diz assim para o técnico da TV inglesa: eu permito que vocês tragam eles para fora para serem filmados, mas eu quero que vocês filmem também dentro do templo. E então a TV inglesa filmou dentro e filmou fora. Quando eles foram passar o filme, eles tiveram a maior surpresa da TV inglesa, porque as filmagens que eram feitas dentro do templo eram muito mais luminosas do que as que foram feitas fora, e os doentes apresentavam um halo de luz que os envolvia. Então, queridos companheiros, isso é o amor. Isso é o que o amor realiza em nossas vidas. As mudanças extraordinárias. E então é por isso que no livro Amor Imbatível Amor, Joana de Ângeles nos diz assim, que diante de qualquer situação que nós nos encontremos, é preciso amar. Se somos desamados, se deve amar.
Se somos perseguidos, é preciso amar. Se somos odiados, torna-se indispensável o amor. Se estamos algemados a qualquer paixão ou a qualquer vício que esteja nos prejudicando, a libertação ela só vem através do amor. Porque quando se ama, ela diz, se é livre, porque o amor liberta. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, nós despertamos para a plenitude. Quando se ama, nós rompemos as couraças e os anéis que envolvem o nosso corpo. E o Espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. Porque o amor, ela nos fala, é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando um novo rumo para nossas vidas. Porque o amor é bênção que luariza as dores morais. Porque o amor proporciona paz. Porque o amor é um estímulo permanente. E ela conclui dizendo, somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimentam na direção do bem geral. Desse modo, ela nos diz, através do amor, o ser se espiritualiza. Não há outro caminho. Ele avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto feliz. E então, queridos companheiros, para aqueles que vieram aqui na busca muitas vezes de um alento, de uma cura, para que se encontre realmente a cura real, é preciso amar. Porque amar exige de nós uma transformação grandiosa. É um trabalho de todo dia, aonde, através do nosso esforço, nós vamos vencendo o egoísmo, o orgulho, a vaidade que ainda trazemos dentro de nós e que muito nos adoece a alma e o corpo. Assim, então, é por isso que o Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, ele diz: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. Mas veja que ele coloca como primeiro. Ele não fala, espíritas, instruí-vos. Eis o primeiro. Mas ele coloca, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E é essa a mensagem que os Espíritos nos trazem. No livro No Mundo Maior, da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, nós vamos encontrar o mentor Calderaro, aonde ele vai junto com André para ajudar dois irmãos que estavam necessitados, dois espíritos necessitados. E eles vão também convocar um outro espírito, chamado que é a irmã Cipriana, que era um espírito muito mais elevado. E então, comentando a respeito desse trabalho que era feito, onde Calderaro, junto com André Luiz, eles iam preparar o ambiente para que essa irmã, que era um espírito mais elevado, pudesse atuar. Calderaro diz assim: o conhecimento, ele pode pouquíssimo, comparado com o muito que o amor pode sempre. Por isso que o Espírito da Verdade, de verdade, nos fala, primeiramente, amai-vos, e depois, instruí-vos. E finalizando, Emmanuel nos fala assim, que a existência na Terra é um estágio. O que é um estágio? É algo breve, né? Quando a gente vai se formar, você está estudando, lá você fala assim, depois você tem que fazer o estágio, não é? Um ano é uma coisa breve. Então ele diz assim, a existência na Terra é um estágio. É algo muito breve, não é? É um estágio, ele diz, educativo e
reeducativo. E tão somente pelo amor com que amamos, mas não pelo amor com que esperamos ser amados, ser-nos-á possível, diz Emmanuel, trabalharmos para redimirmos as nossas faltas. E por vezes teremos que saber perder para realmente ganhar, para realmente vencer. E finalizando, um pensamento do Chico, nosso querido Chico Xavier. Ele dizia assim, ele faz até uma colocação interessante, quando ele diz assim: se nós pudéssemos colocar uma legenda na frente de cada conjunto residencial, uma legenda de cada casa, de cada cidade, de cada metrópole, de cada capital, né, do progresso humano, se nós pudéssemos e tivéssemos bastante autoridade para isso, diz Chico Xavier, né, nós escolheríamos, sem dúvida alguma, ele diz, a frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então imaginem, nós chegando aqui em Indaiatuba, no portal, tem um portal lá escrito: amai-vos como eu vos amei. Né? Nós vamos chegando ali na prefeitura: amai-vos como eu vos amei. Nós vamos para Brasília, né, Carlos? Lá no Congresso: amai-vos como eu vos amei. Seria então, nos fala Chico Xavier, aí a frase que ele colocaria para todos nós, porque ele nos diz assim: o amor, trabalhando nos tecidos sutis da alma, purifica e redime para toda a eternidade. Era essa a mensagem que nós queríamos passar a vocês. Vamos então, neste momento, convidar a todos para que possamos, elevando o nosso pensamento ao Criador, agradecermos primeiramente pelo dom da vida, agradecermos por todas as bênçãos que o Pai Celestial nos dá para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para que possamos conquistar os valores necessários para alcançar a nossa meta, que é a condição de espíritos puros um dia, aonde desfrutaremos da paz, da felicidade, da saúde plena. Porém, não ficaremos ociosos, mas trabalharemos junto do Criador na grande obra da criação, que é esse universo infinito. Assim, nós agradecemos a Jesus por tudo que Ele representa em nossas vidas, por ser o caminho, a verdade e a vida, que nos guia os passos, que ilumina os caminhos para que possamos ir com mais segurança, buscando as nossas metas. Mas também agradecemos a toda a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, a nos envolver nesse abraço fraterno, nessas vibrações salutares, que cada um de nós possa levar para casa o melhor dessa espiritualidade, mas que nós possamos também sermos merecedores de conservarmos tudo isso que estamos recebendo neste momento, através da nossa transformação, através da nossa renovação, através do entendimento de que o amor é a lei maior do universo, e que se quisermos realmente sermos felizes, se quisermos realmente termos paz e saúde integral, é preciso amar. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos juntos fazer
fazer as nossas vibrações, fechando os nossos olhos físicos, ir àquele nosso encontro com o nosso Senhor Jesus, aquele nosso encontro tão abençoado, chegando pertinho dele, ele nos abraça, ele nos acolhe, coloca as mãos sobre nossas cabeças, nos dando aquela leveza, serenidade, uma sensação de plenitude. E juntos com toda a espiritualidade que ali se encontra, nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai de infinita bondade. Ó Mãe Celestial, nos envolva com teu manto, nos livrando, nos protegendo, nos abençoando. E juntos, com a mesma intenção nessa oração, nesta vibração envolvente de amor, nós agradecemos. Agradecemos, meu Pai, por cada momento que passamos no dia de hoje, por todas as pessoas que se depararam em nossos caminhos, que um pouco de nós deixamos com ela e um pouco delas também conosco veio em nossos corações, e assim seguimos nesse aprendizado tão divino. Que saibamos agradecer por tudo, por cada movimento que nós possamos realizar, por cada batida de nossos corações, por cada gota de sangue que corre em nossas veias, meu Pai, muito obrigada. Que possamos elevar essas vibrações tão luminosas aos hospitais, aos orfanatos, aos asilos, aos presídios, e que elas cheguem muito envolventes em todos que muito necessitam neste momento. Que possamos direcionar nessas vibrações de amor, de cura, de saúde, de transformações, porque ao mudando um pouquinho em nós, meu Pai, que nós possamos entender que mudando de pouquinho em pouquinho, a gente alcança o próximo degrau dessa transformação tão divina. Que essas vibrações cheguem nas caixinhas, com tudo, com toda a intenção que cada um colocou ali. Aos encarnados, desencarnados, aos animaizinhos. Que a espiritualidade responsável pela fluidificação das águas nesse momento coloque ali em cada molécula de água, em toda a sua composição, o remédio que todo mundo precisa, que cada um precisa nesse momento, para a nossa verdadeira, divina e abençoada transformação e renovação, meu Pai. Pedimos aos nossos tarefeiros que se posicionem para o passe coletivo, que nossos amigos espirituais, falange de Frei Luís, nos envolvam em vibrações de harmonia e proteção. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, Pai de infinito amor, misericórdia e bondade. Te entregamos nossas alegrias e tristezas, nossas aflições e preocupações. Que possamos seguir adiante com fé, fortalecidos e amparados por Seu amor, pois tudo está sempre sob a providência divina. Pai nosso, que estais
terra e nos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado seja o seu nome, que produz paz e amor, erguendo da trilha o caído, o desanimado e o sofredor. Venha a nós o vosso reino de esperança e contentamento, luz etérea das conquistas, hosanas do firmamento. Seja feita a vossa vontade, que não vacila e nem erra, indicativo seguro de tudo que na vida encerra. Assim na terra como no céu, nas vivências da eternidade, onde o amor, estrela guia, resplandece a fraternidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, do corpo e também da alma, possa suprir toda necessidade, tendo a fé como roteiro e o perdão que é tudo acalma. Perdoai as nossas ofensas, de almas apequenadas, perdidas na imensidão, que não sabem das moradas nas hostes do coração. Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, sem provocar aflição, como almas viajoras, repetindo cada lição, aprimorando a jornada sem atitudes ameaçadoras. Não nos deixeis quedar em tentação, livra-nos de todos os males que agravam o sofrimento, pois buscamos a melhoria, aproveitando cada momento, sendo justos e perfeitos nas bênçãos do dia a dia. Assim seja assim a nossa existência um cântico de solidariedade, onde os grilhões da ignorância desapareçam da humanidade. Seja só o amor a conduzir aos portais da verdadeira felicidade. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja feito assim o alimento deste dia. Dai-nos agora e sempre. Perdoai nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci
teu amor zela por mim, zela por mim, e seja feito assim. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja feito assim. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus está vivo, está entre nós e permanecerá conosco nesta noite. Procuremos manter nossos pensamentos e sentimentos unidos e voltados para o bem. Aos que vieram para o Evangelho e passe, após a água fluídica, estão dispensados. Tenham uma boa semana e que Deus acompanhe a todos. Aos que ficarão para o atendimento, temos um aviso muito importante. Não existe cura sem transformação. A eficácia do tratamento depende da participação de todos indistintamente. Portanto, os celulares devem permanecer desligados. Permaneçam em seus lugares em silêncio e em oração. Evitem ao máximo as conversas desnecessárias. A espiritualidade se utiliza de nossas emanações energéticas e fluídicas para os tratamentos que são realizados aqui nesta casinha de Frei Luiz. Precisamos entender e assumir a nossa responsabilidade na melhora de si mesmo, da pessoa que está sentada ao nosso lado, certo de que cada um aqui presente é peça importante e fundamental para o bom andamento dos trabalhos. Para auxiliar na doação dos nossos melhores fluidos, concentremo-nos nas mensagens que deixaremos a seguir. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Uma boa noite.